Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. É sempre uma alegria tê-lo aqui junto comigo neste programa que tem um carisma de intercessão, de fazer batalha espiritual. Todas as semanas nós estamos aqui juntos para interceder pelos seus assuntos, você que está em casa, que nos acompanha, e também pelos assuntos de Deus, não é? Pelas salvações, pelas igrejas. Você também pode enviar o seu pedido de oração através do número do WhatsApp que está aparecendo aqui no rodapé. O programa de Lutar até Vencer é transmitido aqui na TV Maná Brasil todas as semanas, mas você também pode participar presencialmente na Igreja Maná, aí mais perto da tua casa, do teu bairro. Se você ainda não sabe onde fica a Igreja Maná, pode enviar aqui para nós uma mensagem. Olha, meu nome é esse, eu moro aqui nessa cidade, nesse bairro, e eu queria saber qual é a Igreja Maná mais perto aqui da minha casa. E um dos nossos pastores vai, com muita alegria e satisfação, vai encaminhá-lo aí para a igreja que fica mais perto da tua casa. E nós aqui no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre temas espirituais que são muito importantes e que vão trazer uma transformação para a tua vida. Mas antes de começar a mensagem, eu queria convidar você a louvar a Deus. Nós vamos cantar agora muitas músicas. Vamos começar como que diz o Senhor, marchando está. Porque Deus, Ele está marchando a nosso favor. E quando nós andamos do lado de Deus, a nossa vida é transformada, é mudada. Então, agora é hora de louvar e de cantar e de entrarmos na presença de Deus com louvores. O Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Se cantai sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar. E o Senhor marchando está e vem com o seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Sim, cantai sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Nós marchamos com o Messias, a vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra. Nós marchamos com o Messias, a vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Nada nos poderá fazer parar. Nada nos poderá fazer parar. E vamos continuar louvando a Deus, porque a palavra opera em mim e opera em você que está aí do outro lado, amém? A palavra está operando em mim, a palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que eu vejo ou sinto, a palavra está operando. Declare isso, a palavra está operando em mim, a palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que eu vejo ou sinto, a palavra está operando. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer, a palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo. Glória a Deus,
é o Senhor de todos. E temos vitória, temos vitória, temos vitória no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória, temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quando nós andamos com Deus, a vitória já é nossa. Lá em Romanos 8, no versículo 31, Deus fala bem assim, que se Deus é por nós, nada nem ninguém poderá ser contra nós. E essa música agora que nós vamos cantar, vamos falar para libertar a nossa fé. Se Deus é por nós, nada poderá ser contra nós. Nenhuma doença poderá ser contra você, nenhum problema financeiro, nenhuma tempestade que abale, que venha para abalar a tua família, vai te derrubar. Porque se Deus é por ti, meu amado, nada nem ninguém poderá ser contra você. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. E quem nos poderá separar do amor de Deus? Quem nos poderá separar? Do seu amor, tão grande amor, do seu amor, quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo, espada, nada nos poderá separar do seu amor. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por mim, meu irmão, quem poderá ser contra? Se Deus é por mim, quem poderá ser contra? Se Deus é por mim, quem poderá ser contra? Se Deus é por mim, quem poderá ser contra? É exatamente isso. Se Deus é por nós, nada nem ninguém pode ser contra. E por isso nós não nos deixamos mover pelos problemas, pelas circunstâncias, mas nós olhamos para a palavra de Deus. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover. Não, não, não. Não, não, não. Pelo que eu sinto, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Meu irmão, há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Gente virá pra te dizer dessa tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho
vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. É isso mesmo, nós vamos andar pela fé, nós vamos andar pela palavra de Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus promete, e a nossa vida vai sendo transformada e vai sendo mudada pelo poder de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus que muda, ele transforma as nossas vidas. Se você que está aí desse lado, está aqui conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não é por acaso que você está aqui hoje, é porque Deus ele quer te ajudar, ele quer te fazer uma pessoa cada vez mais feliz. Quem sabe você está aí, está angustiado, está passando por situações difíceis. Fique conosco hoje, neste programa de Lutar até Vencer, para conhecer como é que Deus pensa e para saber como é que Deus pode e quer te ajudar. Nós na Igreja Maná, esse programa, né, o Lutar até Vencer, ele faz parte de ele é um programa aqui de televisão, mas ele também é uma reunião que acontece semanalmente, às sextas-feiras, de modo geral, em todas as igrejas Maná por todo o mundo. E quando nós começamos a assistir reuniões, programas como esse, a nossa vida vai sendo transformada. E hoje eu gostaria de anunciar 2 livros, 2 materiais do apóstolo Jorge Tadeu, que tem ajudado muita gente em toda parte do mundo. E o primeiro deles é esse daqui, o livro Amor como arma de guerra. Nesse livro, o apóstolo Jorge Tadeu ensina como é que nós podemos pagar o mal com o bem e como é que nós podemos vencer. Esse livro já ajudou várias pessoas em toda parte do mundo. E se você está em casa, tem passado por situações, por conflitos, né, na área dos relacionamentos, esse livro vai te ajudar bastante, porque vai ensinar como é que nós podemos pagar o mal com o bem para vencer circunstâncias da nossa vida cotidiana. E eu também queria falar aqui sobre esse outro livro, o Há Poder em Suas Palavras. Aqui neste livro, o apóstolo Jorge Tadeu ensina com base lá em Provérbios, né, que morte e vida estão no poder da nossa língua. E quando eu quero ter vida, eu só falar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, e a nossa vida vai sendo transformada. Estes livros já ajudaram muitas pessoas em toda a parte do mundo e também poderão ajudar você. Você pode encontrar esses livros para ler, estudar na Igreja Maná, aí mais perto de você, na tua cidade, no teu bairro, e também no site da editora Curiacos. Na editora, você poderá adquirir o livro, não é? Ter acesso ao livro, tanto em formato impresso, físico assim, como também em formato digital. Então é fácil de você ler e estudar. E como eu estava falando, né, o Evangelho ele é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. E por vezes uma pessoa está passando por dificuldades, está passando por lutas e precisa de um conselho, precisa de uma conversa, de uma orientação. Aqui no canal TV Maná Brasil, você pode entrar em contato, porque nós temos também um serviço de consulta pastoral. As igrejas Maná têm pastores de serviço que ajudam todas as pessoas que precisam de uma direção, de uma informação. E você que está me assistindo, se esse é o teu caso, entre em contato conosco. Fala, olha, eu sou aqui, eu gostaria de pedir ajuda, porque eu preciso tomar uma decisão, eu queria uma direção de Deus. Eu estou passando por um problema, eu gostaria de pedir ajuda, como é que eu saio desse problema? Então a consulta pastoral serve para isso e vai te ajudar. Você vai ver que é mesmo muito bom. E dando assim sequência ao nosso programa, nós agora vamos adorar a Deus, vamos cantar músicas de contemplação, de adoração. Eu não sei se você que está desse lado tem Bíblia, se tiver e puder abrir, lá no Salmo 14, no versículo 2, fala bem assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Então Deus lá do céu olha e procura nessa terra, né, nesse mundo,
Ser pessoas com entendimento, que busquem a presença dele, que busquem a Deus. Deus encontrou aí você. Não é por acaso, né, que você está aqui hoje. Porque você também quer buscar a Deus. Há pessoas mais crescidas na fé, que já sabem buscar a Deus. Mas outras pessoas mais novas que ainda não sabem, precisam aprender. Deus, ele mora dentro do nosso coração. E quando nós louvamos a Deus, nós cantamos para Ele, Ele aparece. Porque Deus, ele é assim, Ele habita no meio do louvor do povo. E eu não sei onde você está, se está em casa, está no trabalho, quem sabe está dirigindo. Mas, se for possível, né, se concentre agora um momento, preste agora homenagem a Deus, respeito. Nós agora vamos cantar a Deus, vamos louvá-lo. E tua música diz bem assim: Jesus, em tua presença. E nós vamos começar esse momento de adoração com essa música. Porque Deus vai encontrar você e a mim com entendimento, porque estamos a buscá-lo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Ó Deus, para te dar todo o louvor que é devido, nós estamos aqui para dizer que o teu nome é grande, Senhor, que o teu nome é exaltado em toda a terra, que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo mundo. Grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ele ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos.
Jesus, bem alto teu nome, queremos louvar, Senhor. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Jesus, Jesus, bem alto teu nome, queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Glória a Deus. Só tu, Senhor, é Deus eterno em toda a terra, em todo o céu, nas nossas vidas. Amém e amém. Se você está chegando agora aqui no nosso programa, no nosso canal, seja muito bem-vindo ao Lutar até Vencer de hoje. Eu queria falar agora um pouco sobre como nós podemos castigar o diabo, né? Muitas pessoas passam a vida inteira de se defender. Há pessoas que nem gostam de dizer que o diabo existe, mas pronto, ele existe e não precisamos ter medo, porque ele já é um inimigo derrotado. E como é que nós podemos lutar contra o diabo, né? Como nós podemos castigar o diabo? Porque há muitas pessoas que passam a vida toda a fugir e a se defender, mas a melhor defesa é o ataque. E a mensagem de hoje está baseada aqui nesse livro, né, do apóstolo Jorge Tadeu, 7 passos para castigar o diabo. E aqui nesse livro, o apóstolo Jorge Tadeu ensina como é que nós podemos contra-atacar o diabo. E na área financeira, como é que eu posso vencer? Como é que eu posso, né, ao invés de ficar chorando e passando por problemas, como é que eu posso partir para uma postura de ataque, de avanço? É quando eu começo a viver de sementes, quando eu começo a viver semeando primeiro para colher depois. Eu gostaria de começar abrindo a Bíblia aqui no livro de Malaquias. Não sei se você de casa tem Bíblia, mas se você não tem, né? Se você tem Bíblia, abre. Se você não tem, eu gostaria de encorajá-la a adquirir uma Bíblia. Pode ser tanto em formato físico quanto em formato digital, como ficar melhor para você. Mas é super importante termos a Bíblia para acompanharmos, não é? Quando a gente está na igreja física ou quando a gente está assim num programa como esse. A Bíblia ajuda bastante, porque a gente vai sempre comparando a fala do pregador com a Bíblia. E diz assim, Malaquias 3, no versículo 10. Deus que fala uma coisa muito engraçada, não é? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui Deus fala uma coisa, né? Um verbo está até no imperativo. Deus fala assim, olha, tragam todos os dízimos. Então aqui foi um mandamento que Deus deixou para nós. Tragam, toda a gente, traga os seus dízimos. E diz bem assim, né? Para que haja mantimento na minha casa. Então, o propósito do dízimo é trazer o mantimento para a igreja de Deus, para a igreja mais longe. E o que é que isso tem a ver com castigar o diabo? Porque nós vivemos num planeta onde há uma guerra entre Deus e o diabo. Deus quer o nosso coração para nos ajudar, para nos abençoar, para nos fazer felizes. Mas o diabo, em contrapartida, quer o coração das pessoas para trazer prisão, tristeza, trazer as trevas. E essa guerra entre Deus e o diabo, né, o alvo é o coração das pessoas. E quanto mais a igreja tem capacidade financeira para ir mais longe, para pregar o evangelho, falar mais do amor de Jesus, mais do amor de Deus,
mais pessoas são salvas e mais pessoas são libertas. Então, quando nós começamos a honrar a Deus com as nossas finanças, claro que nós precisamos vencer, queremos vencer. Mas quando nós, no nosso coração, temos assim um desejo, Deus, eu vou trazer as minhas finanças para que a igreja consiga ir mais longe, para que nós possamos ter mais canais de televisão, para que nós possamos ter mais missionários, abrir mais igrejas, colocar mais jovens como missionários a tempo integral. Sabe de uma coisa? Quando nós temos esse desejo, Deus ele começa a abençoar as nossas sementes. E fala aqui, não é? E que Deus ele vai abrir as janelas dos céus sobre nós, vai derramar uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Então, há pessoas que elas querem viver de oração. Então, elas estão a precisar de um trabalho. Então, elas vêm na igreja e pedem oração. É claro que o pastor ora, não é? Mas o dinheiro ele não vem por orar. O dinheiro ele vem por semear. E por vezes a pessoa está aflita porque tem uma conta para pagar, algo que ela precisa assim, resolver. E ela pensa, eu vou lá e vou fazer uma vigília, eu vou fazer um jejum. E essas armas espirituais, elas existem, elas ajudam, é claro. Mas o dinheiro não vem por fazer vigília. O dinheiro vem por semear primeiro. Porque lá em Marcos 4, que nós não vamos abrir hoje, mas Deus fala bem assim, não é? Que tudo no reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. E se eu quero colher dinheiro, finanças, eu também preciso plantar finanças. E de todas as sementes, a Bíblia fala de vários tipos de ofertas, ofertas normais, ofertas aos pobres, ofertas às viúvas, ofertas especiais. De todos os tipos de semente que a Bíblia fala, hoje eu não tenho tempo de desenvolver isso, mas de todas estas, a mais importante é o dízimo. E quando eu trago o dízimo, eu não dou o dízimo à igreja, eu dou o dízimo a Deus, né? Não é o pregador, eu dou o meu dízimo a Deus. Quando eu começo a fazer isso, há mantimento na casa de Deus e Deus abre as janelas dos céus sobre a nossa vida. Quem sabe você está em casa, está passando por uma dificuldade. Como é que você faz? Começa a honrar hoje a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Quem sabe você tem um projeto especial e você não sabe como alcançar, não tem meios para alcançar sozinho. O que é que você faz? Começa a honrar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Eu gostaria de pedir para você abrir mais uma vez a Bíblia, agora lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. O nosso dinheiro, ele é uma semente que traz grandes vitórias, grandes conquistas. Lá em Lucas 6, 38 diz assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então, Deus ele nos ensina, não é? Dai primeiro e ser-vos-á dado depois. Eu sei que parece um pouco contraditório. Quem sabe você está aí, está precisando de dinheiro, está precisando vencer. E a pessoa pensa bem assim, se eu preciso, então eu tenho que receber, eu tenho que colher. Mas não é assim que funciona. E algumas pessoas até pensam assim, não é? Quando eu receber somente salário, então eu vou lá na igreja e vou dar uma oferta especial. Quando eu receber esse dinheiro que está lá preso no banco, essas causas na justiça, eu vou lá e dou uma oferta especial. A intenção é bonita, mas não funciona. Porque é como se a pessoa quisesse colher primeiro para plantar depois. E Deus estabeleceu o contrário. Primeiro planto e depois eu colho. O nosso dinheiro castiga o diabo. Porque o diabo quer ver a igreja sem capacidade financeira, quer ver o povo pobre. Porque uma igreja que não tem capacidade financeira, que significa que o povo não tem capacidade financeira, essa igreja não consegue sair ali das quatro paredes, ali daquela rua, daquele bairro, não consegue ir mais longe. Mas quando o povo tem capacidade financeira para contribuir para o evangelho, acontece como nós estamos aqui, estamos num canal em todo o Brasil. Quantas famílias nós estamos ouvindo neste momento? Isso hoje só foi possível porque outras pessoas semearam. Por isso que estamos aqui hoje e conseguimos ajudar muitas pessoas. Mas Deus ele não quer parar por aqui. Deus quer ajudar mais pessoas. E quando nós, no nosso coração, nos predispomos a ajudar a Deus, sabe o que acontece? Ele abre as janelas dos céus. Ninguém é obrigado a semear, ninguém dá a ver quem dá e quem não dá. Mas somos nós que ficamos livres quando decidimos colocar a palavra de Deus em prática, em funcionamento. Então, nós agora vamos cantar a música que diz bem assim: dai e ser-vos-á dado. E se você que está em casa, está no trabalho, está me assistindo, onde quer que você esteja, diz assim: olha, bispo, eu vou ajudar a Deus.
Eu vou ajudar a Deus a abrir mais igrejas. Eu quero ajudar a Deus a colocar mais missionários. Eu quero castigar o diabo, tendo mais igrejas. Porque por vezes nós entramos nas ruas, são tantos bares. Homens que passam, homens e mulheres, tanta gente hoje, né? Passam a noite bebendo e gastando dinheiro. Às vezes chegam em casa e nem tem dinheiro, que gastaram tudo nos bares. E às vezes nós nem temos tantas igrejas assim. Pessoas que estão nas drogas e tantas coisas más que nós vemos por aí na rua. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos ajudar a Deus a abrir mais igrejas. Haver várias igrejas em todos os bairros. Haver pessoas que falam no amor de Deus. Missionários que levam as boas novas. Se você quer ajudar a Deus nesse sonho, se você quer dizer, Deus, olha, eu estou aqui e eu também vou ajudar. Agora é o momento de você preparar a tua semente, de você preparar a tua oferta. Você pode trazer a tua semente na Igreja Maná, aí mais perto de você, da sua casa. Ou então, pode também participar por transferência digital, se você achar melhor, nos dados que estão aparecendo aqui na sua tela. Mas saiba de uma coisa, ao fazermos isso, a recompensa é nossa. Porque Deus, Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Então, agora é hora de praticar, agora é hora de esticarmos a nossa fé. Dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada. Dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e engrandecido seja o Senhor. É Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das suas mãos. Se escutares a sua palavra pra fazer, dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que eu trago agora dentro da Tua presença todas estas pessoas que semearam hoje com alegria e com fé. Eu declaro agora milagres na vida delas no nome de Jesus. Declaro agora como está escrito na Tua palavra, que as janelas dos céus estão abertas para a chuva de bênçãos, para bênçãos sem medidas no nome de Jesus. Amém e amém. E dai, ser-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos a dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Nada te vai faltar. Eu acho que o grupo de louvor agora terminou um pouco sem fôlego, mas daqui a pouco eles voltam. E vocês vão ver, já vão estar recuperados. O nosso programa de Lutar Até Vencer é um programa onde nós aprendemos sobre a batalha espiritual, sobre a força espiritual. Muitas pessoas, não é, quando estão passando por situações, por desafios, tem projetos, né, ficam preocupadas e ficam um pouco desorientadas. E fica naquela, como é que eu vou lutar? Como é que eu posso conseguir? E é claro que nós temos formas de lutar e de vencer, mas a grande questão é que nós precisamos, né, para termos vitórias assim maiores e de forma constante, aprender a lutar no mundo do espírito. Porque quando alguém nos faz mal, alguém nos prejudica, a reação humana mais imediata é a vingança. Quem foi que me prejudicou? Quem foi? Por quê? E vou atrás, né? E há pessoas com temperamento mais assim, mais fortes, mais efervescentes, e vai lá e briga, e grita e fala alto. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Como lutar contra o verdadeiro inimigo, como lutar contra o diabo. E a mensagem de hoje é baseada aqui nesse livro do apóstolo Jorge Tadeu, Como Lutar contra o Diabo. Esse livro já ajudou muita gente em várias partes do mundo
A Igreja Maná está presente em mais de 40 países, na Europa, na África, na Ásia, aqui nas Américas, em vários países, no Brasil, claro, né? E muita gente já teve a sua vida mudada porque começou a colocar em prática a palavra de Deus. E se você que está me assistindo hoje diz, olha, eu também quero uma mudança de vida, como é que eu faço? O primeiro passo é abrir o teu coração e receber Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Porque só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus é a verdade, só Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. As pessoas, né, já inventaram vários caminhos, inventaram caminhos alternativos para chegar até Deus. Mas o caminho que Deus fez para nós chegarmos a Ele chama-se Jesus. O primeiro passo para uma vida ser alterada, transformada, é entregar a vida a Jesus. O segundo passo é praticar a palavra de Deus, fazer ao máximo aquilo que nós lemos na Bíblia e começarmos a fazer. E eu queria começar falando em Bíblia, né? Começar lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia, sobre esse tema que vai ser a mensagem de hoje, como lutar contra o diabo, em João, capítulo 10, no versículo 10. João 10, 10. É lá no Novo Testamento. João 10, no versículo 10, fala bem assim, que o ladrão, que é o diabo, não é? Ele só veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então aqui nós vemos logo duas posições antagônicas, né? Dois lados. De um lado é Deus, do outro lado é o diabo, ao ladrão. Enquanto Deus vem para trazer vida, vem para trazer alegria, o diabo não. Vem para destruir, vem para roubar saúde, roubar a paz, destruir casamentos. E algumas pessoas, não é, quando passam por dificuldades, por problemas, querem responsabilizar alguém, mas é o diabo que vem para roubar. Ele pode se usar um trabalho, sim. Pode se usar de pessoas, sim. Mas se você vai lutar contra um inimigo falso, você vai abater alvos falsos, vai surgir outro depois, e outro, e outro, e outro, porque a pessoa, o trabalho, a circunstância não é o verdadeiro inimigo. E por que eu sei disso? Porque é isso que a Bíblia diz. É o que nós vamos ver agora lá em Efésios, capítulo 6. Se você puder abrir também para acompanhar junto comigo. Efésios 6, no versículo 10, e diz bem assim, olha. Efésios 6, 10. E fala assim: porque no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade nos lugares celestiais. Então, quando a Bíblia fala, não é, que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, Deus está querendo dizer que nós não devemos lutar contra as pessoas, porque as pessoas não são o nosso verdadeiro inimigo. A nossa luta é no mundo do espírito. E o apóstolo Jorge Tadeu gosta de dar um exemplo bastante comum, né? Um exemplo que ele dá aqui é muito claro, esclarece bastante, que é o exemplo do touro e do toureiro. Eu não sei se você que está aí já participou, assistiu, né? Participar, pronto. Só minha Bíblia aqui está voando. Pronto. Eu não sei se você já assistiu ou presencialmente ou pela televisão, assim, uma tourada espanhola. É uma competição. E nesse tipo de tourada existe um toureiro, que normalmente é um homem muito magro, tipo um palito assim, tá lá, né? Bem magrinho, e leva uma capa. E do outro lado existe um touro, que é um bicho grande, forte, assim, mesmo robusto. E aquele touro vai lutar contra a capa, porque o toureiro engana o touro e faz o touro pensar que o inimigo dele é a capa. E aquele touro, que é um bicho forte e grande, investe com toda a força contra a capa. E quando o touro passa pela capa, o toureiro vai lá e enfia uma faca, uma espécie de faca, um dardo lá nas costas do bicho. Ele fica machucado, fica magoado.
Então o touro, agora com toda a raiva, toda a fúria, volta a lutar contra quem? Contra a capa. E o toureiro, mais uma vez, enfia mais uma faca. Isso passa vez após vez, até que o touro, todo machucado, todo ferido, cai no chão. Porque ele a todo tempo era mais forte que o toureiro, mas ele nunca reparou que o toureiro era o inimigo verdadeiro. E assim é como o diabo faz com as pessoas. O diabo é esse toureiro, que ele está lá, ele é que é o verdadeiro inimigo, mas ele se usa de uma capa de pessoas, dos amigos, do chefe do trabalho, se usa de doenças, de circunstâncias, de imprevistos, e abana a capa e grita, olé, olé. E o touro somos nós, os crentes que somos fortes, somos verdadeiros campeões, e que estamos ali às vezes enganados. Porque esse touro que é tão forte, tão grande, desse lá uma chifrada assim, mesmo a sério, mesmo com força lá no toureiro, só num golpe matava o toureiro. Mas porque o touro não ganha? Porque ele está enganado. Mas você e eu, nós vamos ganhar, nós vamos vencer. Porque nós não estamos aqui para lutar contra capas, contra inimigos falsos, mas estamos aqui para lutar contra os inimigos verdadeiros. O inimigo verdadeiro que é o diabo. Ele é que veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida com abundância. E como é que eu posso lutar contra o diabo, né? Hoje eu não vou conseguir explicar tudo, mas ao longo dos próximos programas de Lutar até Vencer, eu vou ensinar mais. E as mensagens vão ser baseadas aqui neste livro do Como Lutar contra o Diabo, que você pode estudar, ter acesso ao livro, né? Para estudar aí na Igreja Maná, mais perto da tua casa, ou através do site da editora Curiacos. Para lutar contra o diabo há várias armas, e uma das armas é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo como? Lutando, falando, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Isso é uma arma. E nós que já recebemos a Jesus, fomos feitos novas criaturas. Nós somos redimidos, nós somos transportados das trevas para a luz. E agora nós somos filhos de Deus, nascemos de novo para uma vida nova e temos direito às bênçãos de Deus para a nossa vida. Abra lá sua Bíblia em João, para que você possa ver quem você é em Cristo. João, capítulo 1. É lá no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui, no capítulo 1, no versículo 12, Deus fala assim. Por que Deus fala? Porque a Bíblia é Deus falando conosco. Quando lemos a Bíblia, estamos a ler o recado de Deus para as nossas vidas. Em João 1,12 vem assim, não é? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Agora que recebemos a Jesus na nossa vida como o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós deixamos de ser apenas uma criatura de Deus e passamos a ser feitos filhos, filhas de Deus. E a nossa vida muda. Não tenho assim mais tanto tempo para ler hoje, mas lá em Apocalipse 1, não é? Diz assim, que Jesus Cristo nos fez reis e sacerdote para Deus e o seu Pai. Lá em 2 Coríntios diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a vida velha já passou. Com Jesus tudo se fez novo. Quando eu recebo Jesus na minha vida como meu Senhor e o meu Salvador, por fora a pessoa até fica a mesma, mas por dentro Jesus coloca lá uma luz, tira a natureza das trevas e coloca a luz, que é Jesus. E agora que nós estamos em Jesus, nós temos uma autoridade. Eu queria convidar você ainda a abrir a Bíblia, agora em Lucas, é um livro para trás, Lucas 9. Agora que recebemos a Jesus, fomos feitos filhos de Deus, recebemos autoridade no mundo do Espírito. E agora esse toureiro, né, enganador, esse toureiro mentiroso, que usa essa capa, já não consegue mais nos machucar, nos enganar, porque nós temos autoridade, temos o poder de Jesus em nós. E diz assim Lucas 9, no versículo 1, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem todos os enfermos. Então aqui Jesus convoca quem? Todos os discípulos.
Não são apenas os discípulos daquela época, né? São todos. Você que está desse lado, que já recebeu Jesus, que imita Jesus, né? Que é um seguidor, um discípulo de Jesus. Jesus também já deu virtude e poder. Você tem virtude, tem poder, tem autoridade. Não é sobre a vontade das pessoas, mas é sobre demônios, sobre circunstâncias. E hoje quem manda é você. Quem manda já não é mais o diabo. Quem manda agora somos nós. E nós agora estamos sentados juntamente com Deus. Estamos ao lado de Jesus, estamos acima de todo principado, de toda potestade. É o que nós vamos abrir agora aqui em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, no versículo 4. Efésios 2, 4, né? E diz assim: mas o mesmo Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Jesus e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, onde é que nós estamos? Nos lugares celestiais, sentados com Jesus. Agora quem manda somos nós, quem manda é você, quem manda sou eu. Os desafios, as circunstâncias vão continuar a vir. Toureiros vão aparecer de montes na nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Não lute contra a capa. Lute contra o verdadeiro inimigo. E algumas pessoas dizem assim, né? Mas bispos, é porque você não sabe pelo que eu estou passando. Você não sabe o que mal que me fizeram. Você não sabe o que me prejudicou. A luta que eu estou passando até hoje porque eu não sei quem me fez o mal. Pois, esse alguém que te fez o mal fez mesmo. E fé não é negar o problema. Fé não é enfiar a cabeça debaixo de um buraco e fingir que não existe nada de mal. A gente sabe que existem pessoas que nos prejudicam, mas essas pessoas foram usadas como capas. O verdadeiro inimigo não é a pessoa. O verdadeiro inimigo é o toureiro, é o diabo. E essa circunstância, essa pessoa é apenas uma capa. Mas nós vamos lutar hoje, nós vamos interceder daqui a pouco contra o verdadeiro inimigo que é o diabo. E Deus nos vai ajudar. Eu queria terminar falando, né, sobre a diferença entre poder e autoridade. Deus nos deu poder e autoridade. A autoridade está colocada no nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. E o poder é o Espírito Santo. E quando nós damos ordens a um problema, uma doença para desaparecer, damos ordens a uma enfermidade para secar, ela vai secar. Damos ordens a um demônio para sair, ele tem que sair. Porque não é no seu nome, é no nome de Jesus. Não é por causa de você, é por causa do nome dele. E se os demônios não quiserem obedecer, anjos virão e obrigarão os demônios a obedecerem. Porque ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. E nós agora vamos interceder. Nós agora vamos louvar. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos para a batalha espiritual. E nós vamos com fé, não na nossa força, não na nossa capacidade, mas na autoridade do nome de Jesus. Se você está em casa neste momento e diz: olha, bispo, eu também tenho um assunto que eu gostaria de lutar, gostaria de orar. Nós vamos orar já na sequência. E nós vamos fazer o que nós temos feito, né, normalmente aqui no nosso programa. Vamos usar os 4 passos. Primeiro, nós vamos trazer o assunto diante de Deus com a promessa, com o versículo bíblico. Em seguida, nós oramos no Espírito, oramos em línguas, que é a oração perfeita. Depois, terceiro passo, assumimos a autoridade, repreendemos o diabo, falamos: está escrito, Satanás. E depois, nós louvamos a Deus. Ao fazermos isso, estamos a lutar contra o verdadeiro inimigo. Porque não são pessoas, não são doenças. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo. E hoje é o dia desse toureiro sair da tua vida derrotado e vencido, porque é hora de nós louvarmos e irmos à batalha espiritual. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta. Toca a trombeta em Sião. Toca a trombeta em Sião. É hora, é hora, é
armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. A bandeira do Senhor está levantada. Nada temas, porque Deus está entre nós. O inimigo está batendo em retirada. Com os altos louvores em nossa voz. Louvai, louvai, louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. Louvai, 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 louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. E nós agora vamos interceder, vamos lutar contra todo o ataque mal na tua vida. Você que está me assistindo nesse momento, também enviou seu pedido de oração. Nós agora vamos lutar contra todos os impedimentos. Recebemos hoje vários pedidos de oração, também ao longo da semana, de pessoas com assuntos presos na justiça, documentos presos, amarrados. Vamos orar agora, em favor disso. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu trago agora a tua presença, todos os pedidos de oração. Está escrito na tua palavra: se Deus é por nós, nada, nem ninguém poderá ser contra nós. Se Deus não poupou nem Jesus, como não me vai dar todas as coisas? Amém. Agora nós vamos orar no Espírito. Agora que já reivindicamos a promessa de Deus, que reivindicamos as promessas como tem escrito lá em Romanos, vamos orar no Espírito para fazer a oração perfeita. Amém. Diga assim comigo: Satanás, está escrito que eu posso ordenar aos montes para se erguerem e lançarem-se no mar. E assim será comigo, porque maior é Deus que está em mim do que tu que estás no mundo. Eu agora falo a todo impedimento que se levante e se erga e lance-se ao mar, em nome de Jesus. Fala agora qual assunto tem te atormentado, qual assunto agora com impedimento tem roubado a tua paz. E diga assim comigo: eu falo agora a este impedimento que ele já está resolvido no nome de Jesus. Eu falo a todo problema, seca pela raiz, em nome de Jesus. Agora nós vamos agradecer a Deus pela fé, porque fé é acreditar sem ver, sem sentir. Diga assim comigo: Senhor Jesus, a tua graça, ela me basta. Eu te agradeço, porque acredito que este assunto já está resolvido. No nome de Jesus. Amém e amém. Toca a trombeta em Sião, toca a trombeta, toca a trombeta em Sião. Pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. É hora de pegar nas armas e lutar. É hora, no poder de Deus vamos ganhar. A bandeira do Senhor está levantada. Nada temas, porque Deus está entre nós. O inimigo está batendo em retirada. Com os altos louvores em nossa voz. Louvai, 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 louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. Você que está em casa, é hora de continuar a louvar a Deus. Louvai pela vitória. Louvai porque a vitória já é sua. Deus não poupou nem Jesus, a vitória já é tua. Quando nós louvamos, estamos a agradecer a Deus. Os anjos de Deus estão a lutar, estão a fazer batalha no mundo do espírito. Esse problema não é nada, sabe por quê? Porque perante Deus esse problema não é nada. Hoje não é dia de dizer a Deus quão grande é o problema, mas é dia de dizer ao problema quão grande é o nosso Deus. Então, mais uma vez, louvai
Louvai ao Senhor. Louvai, louvai, louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Louvai, louvai, louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. E quem está desse lado já venceu, diz um amém. Já consegui até ouvir o seu amém daqui. E você agora vai continuar louvando a Deus todos os dias, porque fé é acreditar sem ver. Louve a Deus, porque estes problemas já estão mesmo resolvidos no nome de Jesus. E antes de nós nos despedirmos hoje desse nosso encontro, eu queria convidar você a dar um passo de fé, um passo super importante que transforma a vida de uma pessoa. É quando nós recebemos Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para morrer em nosso lugar. E todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, é feito um filho de Deus. Sai de criatura e passa a ser feito um filho de Deus. E hoje, Deus ele te chama para tomar esse passo, tomar essa decisão, recebendo Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Hoje Deus te chama para a família dele, para ser feito um filho de Deus. Ouve agora essa música, que Deus hoje causou esse encontro especial com você, para que você tivesse essa oportunidade de recebê-lo no teu coração. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas a que Deus te queres dizer. Há 4 coisas. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas a que Deus te quer dizer. Todos pecaram e estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. E se você diz assim, olha, eu quero esse Jesus na minha vida, quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. E diga assim: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros, eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Eu queria dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez e dizer que foi a decisão mais importante que você fez na sua vida. E nós gostaríamos aqui no canal Maná Brasil de te conhecer. Se for possível, manda aí uma mensagem. Fala, olha, estou aqui. Diz qual é o teu nome, tá bom? O programa de hoje está acabando por aqui. Um grande abraço e nos encontramos no próximo Lutar Até Vencer. Tchau, tchau.